Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 16 a 22 de dezembro. Vamos considerar o capítulo 19, parágrafo do 14 ao 20. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões tão importantes que aumentam a nossa fé, edifica a nossa espiritualidade e nos ajuda a continuar servindo o nosso Pai Jeová. Como dito, estaremos agora fazendo a consideração do estudo, capítulo 19, e vamos considerar dos parágrafos 14 até o parágrafo número 20. Apenas lembrando, como é de costume, já se inscreva no canal, ative o sino, faça seu comentário, compartilhe essas informações, deixe o seu joinha no final do vídeo para que assim você possa ajudar o canal. E caso você deseje contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais, que eu já expliquei como é que funciona, ok? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. O capítulo 19 ele tem o seguinte tema: persista em falar e não fique calado. Então, iniciando no parágrafo 14 e 15, vamos fazer a leitura. O que aconteceu quando Paulo chegou no tribunal? O magistrado era Gálio, procônsul da Acaia e irmão mais velho do filósofo romano Sêneca. Os judeus lançaram a seguinte acusação contra Paulo: este homem está persuadindo as pessoas a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei. Os judeus deram a entender que Paulo estava convertendo pessoas ilegalmente, mas Galho viu que Paulo não havia cometido algo errado e que não era culpado de nenhum crime grave. Galho não tinha a menor intenção de se envolver nas controvérsias dos judeus. Tanto é que, antes mesmo que Paulo pudesse dizer qualquer coisa em sua defesa, Galho deu o caso como por encerrado. Os acusadores ficaram com raiva e descarregaram em Sóstenes, que talvez tivesse substituído Crispo como presidente da sinagoga. Eles agarraram Sóstenes e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Por que Galho não impediu que a multidão espancasse Sóstenes? Galho talvez achasse que Sóstenes fosse o líder da turba que se virou contra Paulo e que, portanto, estava tendo o que merecia. Qualquer que tenha sido o caso, é possível que esse incidente tenha tido um resultado positivo. Em sua primeira carta à congregação de Corinto, escrita vários anos mais tarde, Paulo se referiu a certo Sóstenes como irmão. Será que esse era o mesmo Sóstenes que havia sido espancado em Corinto? Em caso afirmativo, aquela experiência dolorosa talvez tenha ajudado Sóstenes a aceitar o cristianismo. Então, a primeira pergunta, parte A, ela quer saber: que acusação os judeus lançaram contra Paulo e por que Galho deu o caso por encerrado? Então, os judeus eles lançaram uma acusação que deu a entender que Paulo estava convertendo pessoas ilegalmente, pois eles disseram: este homem está persuadindo as pessoas a adorar a Deus de uma maneira contrária à lei. Então, esse caso ele foi encerrado, pois Galho não tinha a menor intenção de se envolver nas controvérsias dos judeus. Parte B. O que aconteceu com Sóstenes e qual pode ter sido o resultado disso? Então, Sóstenes foi espancado diante do tribunal, e pode ser que esse ocorrido tenha feito Sóstenes aceitar o cristianismo, pois quando Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, ele se referiu a um Sóstenes como irmão. Leitura do 16. Lembre-se de que foi depois de os judeus terem rejeitado a pregação de Paulo que o Senhor Jesus lhe garantiu: não tenha medo, mas persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você. Fazemos bem em ter essas palavras em mente, especialmente quando nossa mensagem não é aceita.
Nunca se esqueça de que Jeová vê o coração e atrai os sinceros. Isso é um grande incentivo para nos mantermos ocupados no ministério. Todos os anos, centenas de milhares de pessoas são batizadas, centenas a cada dia. Ao que obedecem ao mandamento de fazer discípulos de pessoas de todas as nações, Jesus garante: eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Então a pergunta do 16: que influência deve ter sobre nosso ministério? As seguintes palavras do Senhor: persista em falar e não fique calado, porque eu estou com você. Devemos ter bem em mente essas palavras, especialmente quando a nossa mensagem não é aceita. Nunca devemos nos esquecer de que Jeová vê o coração e atrai as pessoas. Leitura do 17 e 18, subtítulo: Se Jeová quiser. Não se pode afirmar se a atitude de Galho em relação aos acusadores de Paulo resultou num período de paz para a recém-formada congregação cristã de Corinto. Mas Paulo ficou ali vários dias antes de se despedir dos irmãos. Em meados do primeiro semestre de 52 era comum, ele fez planos de ir à Síria de navio, partindo do porto de Cencreia, que ficava uns 11 quilômetros a leste de Corinto. Antes de sair de Cencreia, porém, Paulo cortou rente o cabelo, pois tinha feito um voto. Depois disso, ele levou Áquila e Priscila com ele e atravessou o mar Egeu rumo a Éfeso, na Ásia Menor. Enquanto o navio partia de Cencreia, Paulo provavelmente refletia no perigo que passou em Corinto. Ele tinha muitas boas lembranças e motivos para ter um grande senso de realização. Seu ministério de 1 ano e meio ali deu muitos frutos. A primeira congregação em Corinto havia sido formada e a casa de Tício, o justo, era seu local de reunião. Entre os que se haviam tornado cristãos estavam Tício o justo, Crispo e sua família e muitos outros. Paulo amava esses novos irmãos, pois os havia ajudado a se tornarem cristãos. Mais tarde, Paulo escreveria a eles, descrevendo-os como uma carta de recomendação escrita em seu coração. Nós também nos sentimos achegados àqueles a quem tivemos o privilégio de ajudar a aceitar a adoração verdadeira. Como é recompensador ver essas cartas vivas de recomendação. Pergunta do 17 e 18, em que Paulo talvez tenha refletido ao viajar para Éfeso. Provavelmente ele estava refletindo no período que passou em Corinto, pois seu ministério em 1 ano e meio deu resultados, dando bons frutos, formando a congregação de Corinto, e a casa de Tício era o seu local de pregação. Leitura do 19 e 20. Ao chegar a Éfeso, Paulo foi direto ao trabalho. Ele entrou na sinagoga e raciocinou com os judeus. Dessa vez, Paulo ficou pouco tempo em Éfeso. Embora lhe tivessem pedido para ficar mais tempo, Paulo não aceitou. Ao se despedir, ele disse aos efésios: voltarei novamente para cá, se Jeová quiser. Paulo certamente reconhecia que havia muito trabalho na pregação, de ser feito em Éfeso. O apóstolo pretendia voltar, mas decidiu deixar esse assunto nas mãos de Jeová. Não é esse um bom exemplo para termos em mente? Ao buscarmos alcançar alvos espirituais, precisamos tomar iniciativa, mas sempre devemos confiar na orientação de Jeová e procurar agir de acordo com sua vontade. Depois de deixar Áquila e Priscila em Éfeso, Paulo foi de navio até Cesareia. Pelo visto, ele subiu a Jerusalém e cumprimentou a congregação ali. Então Paulo foi para Antioquia da Síria, local que servia como uma espécie de base para suas atividades missionárias. Sua segunda viagem missionária havia sido concluída com sucesso. O que o aguardava na sua próxima e última viagem missionária? Então a pergunta do 19 e 20, o que Paulo fez ao chegar a Éfeso e o que aprendemos dele a respeito de buscar alvos espirituais? Então Paulo ele foi direto ao trabalho e entrou na sinagoga e raciocinou com os judeus. E aprendemos com Paulo que, ao buscarmos alvos espirituais, precisamos tomar iniciativa, mas sempre devemos confiar na orientação de Jeová
e procurar agir de acordo com sua vontade. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza o nosso estudo e depois vocês podem fazer a leitura do quadro, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.